Bom dia para você. Eu não sei se Deus estava ouvindo a sua oração, eu tenho a impressão que sim, porque hoje eu tenho uma palavra de Deus, uma resposta de Deus para a sua oração. Hoje eu tenho uma palavra para abençoar o seu dia, para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família, porque o nosso Deus é vivo e poderoso e esse Deus conhece o endereço da sua casa. E melhor, conhece o desejo do seu coração. Esse Deus quer falar com você por meio da sua palavra neste sábado, dia 10 de março de 2018. Eu não sei como está aí na sua cidade. Aqui na minha cidade está caindo uma chuva fina, bem calma, bem tranquila nessa manhã. E eu quero agora ler a palavra de Deus com você. Mateus capítulo 5, versos 1 e 2. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito. Em algumas traduções da Bíblia, a palavra pobres aparece como humilde. Hoje, a palavra pobre no dicionário significa desprovido ou mal provido do necessário, de poucas posses, que não tem recursos próprios. Hoje, essa palavra pobre dá um tom assim bastante negativo. Mas na época de Jesus, essa palavra que no grego é chamada de ptosso ou ptocho, que significa rastejar, tem um significado exatamente igual. Naquela época, pobre também significava alguém destituído da riqueza, do aprendizado, por exemplo. Alguém destituído de recursos, de cultura intelectual. Aliás, essa turma que não tinha quase nenhum conhecimento intelectual era a turma que ouvia Jesus. E Jesus era tão sutil no modo de tratar essas pessoas, porque naquela época, somente os doutores da lei, os escribas e fariseus, é que eram pessoas alfabetizadas, que sabiam ler e escrever. Quando Jesus falava com esses doutores da lei, ele sempre recorria às Escrituras e dizia: acaso não lestes o que está escrito? Mas veja que Jesus, quando falava ao povo, ele logo dizia: por acaso não ouvistes? Por quê? Essa gente não sabia ler nem escrever, então eles conheciam só a tradição oral, aquilo que ia passando do avô para o filho, do filho para o neto, enfim. Essa gente era gente pobre. Então era a gente que acompanhava Jesus. Mas sabe que há uma vantagem para essa gente pobre? As pessoas dessa classe prontamente aceitaram a mensagem, a boa nova do Evangelho, o ensino de Cristo, e mostraram-se prontos para apropriar-se do tesouro celeste. Em contrapartida, os ricos daquela época viam em Jesus apenas mais um charlatão daqueles que apareceram, ou, no máximo, algum bom profeta. Mas não o Filho de Deus, não o Emanuel, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Naquela época e na época de hoje, a palavra pobre ela sempre tem uma conotação diante dos olhos terrenos, diante da vida humana. Sempre tem uma conotação assim um pouco negativa. Na nossa cultura, para se dar bem na vida é necessário subir cada vez mais, alçar os mais altos degraus do sucesso, da empresa, adquirir autoconfiança, autossuficiência. Mas há um perigo nisso. Jeremias 17:5 diz: assim diz o Senhor, maldito o varão que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Quando o homem confia nele ou naquilo que os recursos humanos podem fazer por ele, ele acaba desprezando o amparo de Deus, o socorro de Deus. Todavia, quando um homem se encontra numa situação de humildade, quando ele se acha pobre ou se percebe impotente, incapaz e lança a sua confiança em Deus, Deus vem para ampará-lo, para o enriquecer com a sua presença e ajuda. O verdadeiro homem rico
é aquele que se faz pobre para que assim Deus possa ampará-lo e ajudá-lo. É por isso que Jeremias 17:7, ele vai dizer que bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto, porque Deus é aquele em quem ele confia. É por isso que Jesus diz: bem-aventurados os pobres em espírito. E aqui vem a melhor parte: pois deles é o reino dos céus. E como que isso se aplica à nossa vida? Como eu disse, na nossa cultura, a gente desde criança aprende a sempre subir, alçar degraus do sucesso, da empresa, dos estudos, do status humano. A gente aprende a sempre crescer, subindo, alçando novos cargos, saindo de um cargo onde você ganha um X e passando a outro onde você ganha muito mais. Na nossa cultura, crescer é assim que funciona. Mas diante de Deus, para que nós possamos crescer diante dele, é necessário descer até a condição de pobre, de humilde. Pode até significar um prejuízo para alguns que nos olham superficialmente. Tem pessoas que vão olhar e falar: nossa, essa pessoa é uma pessoa assim, coitada, né? Ela se contenta com um pouquinho que ela tem. Ela não almeja grandes coisas. Mas isso para quem olha com os olhos da carne. Mas para aquele que percebe o reino espiritual, ele verá que quanto mais você desce, mais você se aproxima de Deus. Mais você se torna imune aos desprezos desse mundo. Por isso, se você tem sido humilhado, passado para trás, sofrido perdas, enganos, traições, tudo isso você tem sofrido por causa da sua fé, não se entristeça e não desanime. Pois como diria Paulo, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo que, nesse dia, neste sábado, dia 10 de março de 2018, eu quero muito que você reflita sobre isso. Crescer diante de Deus, não dos homens, porque é Deus quem governa a sua vida. E se Deus quiser fazer de você uma pessoa rica, milionária, para usá-lo como um abençoador da sua obra, Deus o fará sem que você tenha que extrapolar qualquer lei humana, sem que você tenha que pisar, passar por cima das pessoas, sem que você tenha que se desesperar. Se Deus quiser colocar riqueza na sua mão e levantar você como uma coluna da igreja, um abençoador da igreja, Deus o fará sem que você precise se vender, sem que você precise passar pessoas para trás. Vale a pena ser honesto, vale a pena confiar em Deus. Mas lembre-se, a maior riqueza que nós podemos ter é a presença de Deus na sua vida. É a presença de Deus na nossa vida. E a minha oração nesse dia é que você possa atrair cada vez mais a presença de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Porque com a presença de Deus vem tudo o que é necessário para nos completar e nos realizar. Deus te abençoe.